Você já parou para pensar por que algumas pessoas chegam aos 90 anos com vitalidade de sobra, enquanto outras aos 60 já se sentem derrotadas pelo cansaço, pelas dores e pelas limitações do corpo? Quantas vezes te disseram que envelhecer é sinônimo de decadência, que o vigor desaparece com o tempo e que tudo o que resta é esperar a vida passar? E se eu te dissesse que isso é uma mentira contada há décadas, e que você pode, sim, reescrever o seu destino biológico com algo muito mais simples do que você imagina? Vivemos presos a ideias antigas, quase sagradas, de que o corpo se desgasta como uma máquina velha e irrecuperável. Mas e se essa analogia estiver errada? E se o corpo humano for mais como um jardim, que floresce ou murcha dependendo do que recebe diariamente? A verdade é que ninguém nos ensina a envelhecer com consciência, e muito menos com poder. Nos convencem de que tomar vitaminas é apenas coisa de jovem ou uma vaidade inofensiva. Mas o que você está prestes a descobrir vai virar esse conceito de cabeça para baixo. Durante anos, me arrastei acreditando que o cansaço, as dores nas articulações e a falta de memória eram apenas parte da idade. Até que um dia, por pura curiosidade e um pouco de teimosia, comecei a estudar o que realmente alimenta a longevidade. Foi aí que encontrei 6 vitaminas essenciais, cada uma com um papel quase mágico no funcionamento do corpo, do cérebro ao coração, dos ossos à pele. E não estou falando de promessas vazias. Estou falando de uma transformação que você pode sentir ao acordar de manhã e perceber que sua energia voltou a pulsar. Aos poucos, percebi que minha disposição aumentava. As dores diminuíram. A clareza mental voltou. E o mais impressionante, minha postura, meu andar, minha própria imagem diante do espelho começaram a mudar. Amigos perguntavam o que eu estava fazendo, médicos se surpreendiam com meus exames. E tudo começou com uma escolha simples, mas poderosa: alimentar meu corpo com o que ele realmente precisava, e havia sido privado por anos. Você pode achar que isso soa bom demais para ser verdade. E é exatamente por isso que precisa ficar até o final. Cada palavra daqui é uma peça de um quebra-cabeça que o sistema quer manter desmontado. O que está por trás dessas 6 vitaminas é maior do que parece. É um convite à liberdade, à autonomia e à chance real de envelhecer com dignidade, ou melhor, com potência. Se você continuar lendo, vai entender exatamente por quê. Mas se pular uma linha, pode perder a chave da transformação que esperou a vida inteira para encontrar. Por que será que, ao falarmos em envelhecimento, imediatamente nos vem à mente imagens de fraqueza, esquecimento e limitação? Quem plantou essa ideia tão enraizada de que envelhecer é sinônimo de perder tudo o que somos e amamos? A resposta pode chocar você. Fomos condicionados, durante gerações, a aceitar o declínio como algo natural e inevitável, como se nosso corpo estivesse programado para falhar. Mas essa crença é, na verdade, uma construção social, e extremamente lucrativa para certas indústrias. Pense por um momento. Quantos produtos são vendidos todos os anos prometendo retardar o envelhecimento ou esconder os sinais da idade? Milhares. E a maioria deles atua apenas na superfície. Cremes, procedimentos estéticos, placebos disfarçados de suplementos. A verdade? Ninguém quer que você descubra o que realmente funciona, porque isso significa autonomia. Significa não depender mais de tratamentos caros, de remédios constantes, de uma indústria que lucra com o seu enfraquecimento. E é exatamente aí que começa a virada. Quando percebi que o que me foi ensinado sobre o corpo estava errado, que ele não foi feito para decair, mas para se regenerar, desde que receba os elementos certos, foi como se eu tivesse acordado de um transe. Aos 90 anos, sim, 90 anos, eu entendi que o tempo não era o inimigo. O verdadeiro inimigo era a ignorância sobre o poder da nutrição celular e o papel fundamental das vitaminas certas. Coisas simples, naturais, esquecidas. Você sabia, por exemplo, que a deficiência crônica de certas vitaminas pode simular sintomas de demência, depressão e até doenças neurológicas? Isso não é teoria, é ciência. E ainda assim, quantas pessoas recebem diagnósticos pesados e vivem uma vida limitada, quando, na verdade, estão apenas subnutridas? Isso me revoltou. E foi essa revolta que me fez investigar, experimentar, observar. Eu fui o meu próprio laboratório, e os resultados foram inacreditáveis. Mas nada disso aconteceu da noite pro dia. Antes de descobrir as 6 vitaminas que mudariam minha vida, precisei quebrar essa muralha invisível que separa o velho frágil do idoso potente. Essa primeira parte do caminho foi a mais difícil, porque ela não era física,
mas mental. Era a luta contra as vozes que diziam: você já passou da idade, não adianta mais, é o ciclo natural. Eu precisei calar o mundo para começar a ouvir meu corpo. E o que ele me contou foi apenas o começo da maior transformação da minha vida. Se você chegou até aqui, parabéns. Você já deu o primeiro passo, questionar. E na próxima parte, eu vou te contar como encontrei a primeira vitamina que despertou meu corpo de um estado quase letárgico para uma nova juventude. Prepare-se, é aí que tudo começa a mudar. A primeira vitamina foi a B12. Sim, ela mesma, aparentemente simples, muitas vezes esquecida, mas absolutamente essencial para quem deseja recuperar a energia, a clareza mental e até mesmo a vontade de viver. Quando comecei a suplementá-la, não imaginava o impacto profundo que ela teria no meu corpo. Era como se, por anos, eu tivesse vivido em modo economia de energia, e de repente, alguém tivesse ligado o motor na sua potência máxima. A vitamina B12 tem um papel silencioso, mas vital. Ela é responsável pela formação dos glóbulos vermelhos, pelo bom funcionamento do sistema nervoso e pelo metabolismo celular. Com o passar dos anos, o organismo vai perdendo a capacidade de absorvê-la de forma eficaz, principalmente após os 60. O problema? Os sintomas de sua deficiência são sorrateiros: cansaço extremo, lapsos de memória, tonturas, sensação de apatia e até formigamentos nos pés e mãos. Parece familiar? Para mim, eram o meu dia a dia. Durante muito tempo, pensei que isso tudo era apenas a velhice chegando. Afinal, é o que dizem, não é? Que é normal se sentir cansado, esquecer as coisas, perder o pique com o tempo. Mas não. Isso não era normal, era deficiência. E quando comecei a tomar a B12 de forma adequada, foi como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz voltou. Acordei num dia comum, pela primeira vez em anos, não senti aquela exaustão ao sair da cama. Me senti presente, vivo. E o mais impressionante não foi apenas o efeito físico. Foi o efeito emocional. Quando você começa a se sentir mais desperto, mais disposto, até os seus pensamentos mudam. A esperança volta sorrateira, como uma brisa leve, e com ela, a vontade de fazer planos, de sair de casa, de caminhar, de conversar. Foi assim que comecei a recuperar minha identidade. Percebi que eu não tinha desaparecido com o tempo, eu apenas estava adormecido. E a B12 foi o primeiro despertador. Essa descoberta foi o ponto de virada. Se uma vitamina tinha o poder de transformar tanto, o que mais eu estava deixando de lado? O que mais o meu corpo precisava, em silêncio, sem conseguir pedir socorro? Foi essa pergunta que me levou à segunda vitamina. Aquela que cuidaria da minha base, os ossos, as articulações, a postura. Na próxima parte, você vai entender como comecei a andar como se tivesse 40 anos de novo, e porque a vitamina D3 pode ser o verdadeiro segredo por trás de uma mobilidade restaurada. Estamos apenas começando, não solte minha mão agora. A segunda vitamina foi a D3. E quando falo dela, não é exagero dizer que foi como se eu tivesse aberto a janela e deixado o sol entrar pela primeira vez em décadas. Essa vitamina, conhecida como a vitamina do sol, vai muito além do que nos ensinaram. Ela não só fortalece ossos e articulações, ela literalmente comanda sistemas inteiros dentro do nosso corpo. O que ninguém nos diz é que a deficiência em D3 é uma epidemia silenciosa, especialmente entre os idosos. E ela mina nossa força, de dentro para fora. Você já sentiu como se seu corpo estivesse pesado, como se suas pernas não fossem mais capazes de sustentar seus próprios passos? Já se pegou com medo de andar por causa de dores nos joelhos, nos quadris, ou receio de uma queda? Eu sentia isso todos os dias. E o mais cruel era ver esse medo tomando o lugar da minha liberdade. O simples ato de sair para comprar pão se tornava uma missão. A vitalidade tinha se transformado em insegurança. Mas o que eu descobri sobre a D3 mudou tudo. A D3 regula o cálcio no organismo, protege a massa óssea, melhora a função muscular, aqui está o pulo do gato, tem influência direta sobre o humor e a disposição. Quando comecei a suplementá-la corretamente, percebi algo impressionante, meus passos ficaram mais firmes. Meu corpo, antes curvado e hesitante, começou a reencontrar o próprio eixo. Parei de andar olhando para o chão com medo de tropeçar. Passei a andar olhando o horizonte. A leveza voltou. A confiança voltou. Eu voltei. Mas o efeito mais surpreendente não estava apenas nos ossos, estava no meu ânimo. Com níveis adequados de D3, minha mente clareou ainda mais. A tristeza crônica, que muitos confundem com depressão da idade, foi se dissipando.
Era como se o sol estivesse nascendo dentro de mim. E isso não é poesia, é bioquímica. A vitamina D3 influencia até na produção de serotonina. Aquela sensação de bem-estar que parece tão distante com o passar dos anos? Pode estar a uma dose certa de distância. Depois de B12 e D3, comecei a ver meu corpo como uma máquina precisa, que só precisava das peças corretas para funcionar de novo. Mas ainda faltava algo, a energia verdadeira, o motor que me faria não só caminhar melhor, mas viver melhor. E foi aí que encontrei a terceira vitamina. Um elemento poderoso, muitas vezes negligenciado, mas absolutamente indispensável para quem quer acordar todos os dias com fogo nos olhos. Na próxima parte, você vai conhecer a coenzima Q10, a centelha que reacende o coração e a vitalidade. Se você acha que já viu transformação até aqui, espere até sentir a próxima batida do seu coração. A terceira peça do meu renascimento foi a coenzima Q10. Até ouvir falar dela, confesso que mal sabia pronunciar seu nome, mas hoje, trato essa molécula como uma velha amiga, daquelas que seguram sua mão quando o mundo desaba. A CoQ10, como também é conhecida, foi o que me fez perceber que energia não é só um conceito vago. É algo que se sente no sangue, no passo, no brilho dos olhos. E quando ela falta, a vida perde o ritmo, quase sem aviso. A CoQ10 é uma substância produzida naturalmente pelo nosso corpo e tem uma missão nobre: gerar energia dentro das células, mais especificamente nas mitocôndrias, o coração da nossa vitalidade. Sem ela, até respirar exige esforço. O problema? A produção dessa coenzima despeca com a idade, principalmente após os 60. E para quem, como eu, já estava nos 80 quando descobriu isso, era como encontrar a vela que acende o motor do carro, após passar anos empurrando o morro acima. Lembro da primeira semana tomando CoQ10. Senti como se uma bateria interna tivesse sido recarregada. Minhas manhãs, que antes começavam lentas e carregadas de preguiça e bocejos intermináveis, passaram a ter uma clareza elétrica. Minha disposição subiu. Meus batimentos se estabilizaram. Eu não só tinha mais energia física, eu queria me mover. Caminhar passou a ser prazer. E meu coração? Esse começou a bater com outra confiança. Não apenas biologicamente, emocionalmente. Muita gente ignora essa coenzima. Os médicos tradicionais quase não falam dela, a menos que o paciente esteja em tratamento cardíaco. Mas o que poucos sabem é que a CoQ10 é uma das maiores aliadas contra o cansaço crônico, a fraqueza muscular e até o envelhecimento precoce do sistema cardiovascular. O coração é um dos órgãos que mais a consome. E sem ela, você sente na respiração curta, na falta de pique, naquela sensação estranha de que você já não é mais o mesmo. Mas, e se for só falta de combustível? Com a coenzima Q10, eu senti meu corpo e minha alma se alinharem. Parecia que algo interno, adormecido, se lembrava de quem eu fui, e mais, de quem eu ainda poderia ser. Já não bastava mais apenas me sentir menos cansado. Eu queria potência, vigor, clareza. E foi nesse espírito que encontrei a quarta vitamina, aquela que cuidaria não apenas do meu corpo, mas da minha mente. Na próxima parte, você vai conhecer o ômega 3, o alimento do cérebro e o antídoto contra o esquecimento. E se o que você chama de memória fraca for apenas um cérebro pedindo socorro? A quarta vitamina, ou melhor, ácido graxo essencial, foi o ômega 3. E o que ela fez por mim foi tão profundo que, por um momento, achei que estivesse sonhando. Não era apenas meu corpo que estava se transformando. Era minha mente. Meus pensamentos, minha memória, minha lucidez. Eu, que antes esquecia nomes, datas, até conversas inteiras, voltei a lembrar. Não só dos outros, mas de mim mesmo. E isso, para quem já se sentia apagando lentamente, é como nascer outra vez. O cérebro humano é composto, em grande parte, por gordura, e o ômega 3 é um dos principais componentes dessa estrutura. Ele age como um lubrificante das conexões neurais, promovendo clareza, raciocínio, foco e equilíbrio emocional. O problema? Nosso corpo não o produz sozinho. Precisamos obtê-lo por meio da alimentação ou suplementação. E o que acontece quando passamos anos sem consumir quantidades adequadas? Começamos a desligar, pouco a pouco, sem nem perceber. Eu achava que o esquecimento era apenas uma praga da idade. Que confundir palavras ou perder a linha de raciocínio no meio de uma frase fazia parte da jornada dos 80, dos 90. Mas não. Meu cérebro estava gritando por nutrição. E o silêncio da medicina tradicional sobre isso é cruel.
Ninguém me disse que a falta de ômega 3 poderia estar me deixando emocionalmente instável, mentalmente nebuloso e vulnerável a doenças degenerativas. Quando comecei a suplementar, a névoa se dissipou. E eu voltei a me encontrar. De repente, as palavras voltaram a fluir. A leitura passou a fazer sentido de novo. Minhas conversas ganharam profundidade. Lembranças antigas ressurgiram com uma nitidez que me emocionou. Lembro de olhar para uma fotografia antiga da minha esposa e lembrar, como num filme, de um passeio que havíamos feito 40 anos antes. Não me pergunte como isso aconteceu. Eu só sei que a memória tem cheiro, cor e temperatura. E com o ômega 3, tudo isso voltou a ter vida. Mas a maior lição foi perceber que a mente não envelhece por falta de tempo, ela envelhece por falta de alimento. E o que recuperei com essa vitamina foi mais do que foco, foi identidade. No entanto, ainda havia uma peça importante no quebra-cabeça. Porque recuperar o corpo e a mente é apenas parte da jornada. Faltava uma vitamina que protegesse meu sistema imunológico, que blindasse meu organismo e me mantivesse forte diante dos desafios invisíveis. Na próxima parte, você vai conhecer o poder da vitamina C, a muralha invisível entre você e a fragilidade. E se o segredo para viver mais não for resistir ao tempo, mas fortalecer-se por dentro? A quinta vitamina da minha jornada foi a vitamina C, e eu sei o que você pode estar pensando, sério? Aquela vitamina da laranja? Sim. Mas o que você ainda não sabe é que a vitamina C é muito mais do que um reforço contra resfriados. Ela é um verdadeiro escudo bioquímico. E quando comecei a entendê-la como tal, passei a respeitá-la como uma das substâncias mais poderosas para quem deseja viver mais, melhor e com resistência de ferro. Com o avanço da idade, o corpo se torna um campo de batalha invisível. Inflamações silenciosas, processos oxidativos, microdanos nos vasos sanguíneos, tudo isso vai se acumulando sem alarde, como rachaduras em uma ponte antiga. E aí vem a vitamina C, que atua como um exército silencioso, combatendo os radicais livres, protegendo as células, fortalecendo a pele, os tendões, os ossos, as gengivas e principalmente o sistema imunológico. Ela é o alicerce da nossa defesa. Lembro de como eu vivia doente, infecções recorrentes, gripes que viravam bronquites, feridas que demoravam a cicatrizar. Meu sistema imunológico estava implorando por reforço, mas eu não sabia. Pensava que era normal, afinal, o corpo já estava velho. Mas quando comecei a suplementar vitamina C em doses terapêuticas, sob orientação, é claro, tudo mudou. Minha frequência de doenças despencou. Minhas gengivas pararam de sangrar. Minhas articulações ficaram menos doloridas. Era como se meu corpo estivesse sendo blindado por dentro. Mas não foi só isso. A vitamina C também tem um papel crucial na síntese de colágeno, o que significa mais firmeza na pele, melhor regeneração dos tecidos e até maior elasticidade muscular. Não é sobre estética, é sobre autonomia. Quando você sente seus tecidos se regenerando com mais velocidade, quando percebe que está mais protegido, mais inteiro, você ganha algo que não se vende em farmácia, confiança para viver sem medo. A essa altura da jornada, meu corpo já andava com leveza, minha mente estava desperta, meu coração forte e minhas defesas em guarda. Mas ainda havia uma peça final. Uma vitamina que não só completaria esse renascimento, mas elevaria tudo isso a um novo nível. Algo que atuasse como um maestro, coordenando as outras, regulando hormônios, melhorando o sono, a força muscular, a lucidez. Na próxima e última parte, você vai conhecer a vitamina K2, o segredo pouco falado, mas essencial, para manter tudo em harmonia e garantir que a juventude que você recuperou, não vá embora nunca mais. Estamos chegando ao final, mas é aqui que tudo realmente começa. E finalmente, a vitamina K2, o que eu chamo de chave mestra para o renascimento do meu corpo. Sabe aquela sensação de que as peças do quebra-cabeça finalmente se encaixaram? Foi assim que me senti ao descobrir os incríveis benefícios dessa vitamina que, até então, eu mal conhecia. A K2 tem um papel essencial na regulação do cálcio no organismo, mas o que mais me impressionou foi o seu poder de mantê-lo onde deve estar. Sem ela, o cálcio se acumula de maneira desordenada nos lugares errados, como nas artérias e nos rins, prejudicando a saúde cardiovascular e os ossos. E ninguém me tinha dito isso. Quando a K2 entrou na minha rotina, o impacto foi imediato. Senti como se o cálcio que estava de alguma forma perdido, fosse de repente guiado para os lugares certos, fortalecendo meus ossos, protegendo minhas artérias, e promovendo uma saúde cardiovascular que eu não via há anos. A sensação de leveza, de estrutura sólida,
Se fez presente de uma maneira que não imaginava ser possível para alguém na minha idade. E o mais surpreendente? Eu não estava mais envelhecendo, eu estava rejuvenescendo. A K2 também tem o poder de otimizar a absorção da vitamina D3, potencializando os efeitos dessa vitamina na manutenção da saúde óssea e imunológica. Ela trabalha de forma sinérgica, coordenando e equilibrando todas as outras vitaminas que eu já havia começado a tomar. E isso, meus amigos, é o que torna essa vitamina tão especial. Ela é a orquestradora do processo de regeneração do corpo. E, sem ela, o resto das vitaminas pode até agir parcialmente, mas a K2 vai garantir que todos os sistemas estejam alinhados e funcionando em harmonia. Com a K2, percebi que não era apenas sobre evitar o desgaste. Era sobre preservar e fortalecer minha vitalidade de uma maneira que a medicina convencional jamais me ensinou. Eu estava criando uma fortaleza de dentro para fora. Meus ossos estavam mais firmes, minhas artérias estavam mais saudáveis, meu sistema imunológico mais forte, minha mente mais clara. Eu não apenas recuperei minha juventude, eu prolonguei a qualidade de vida que, até pouco tempo atrás, eu achava que havia perdido para sempre. Agora, ao olhar para trás, vejo que tudo isso foi um processo, não de aceitar a passagem do tempo, mas de desafiar o que nos disseram sobre envelhecer. Porque envelhecer não precisa ser sinônimo de desistir. Envelhecer pode ser, sim, a chance de renascer. E a jornada que comecei com essas 6 vitaminas me ensinou algo simples, mas transformador. Nós temos o poder de decidir quando a nossa história termina. E eu escolhi continuar escrevendo a minha. Agora, vou te deixar com uma reflexão. O que você tem feito para reescrever sua história? As ferramentas estão aí, à sua disposição. Só depende de você escolher viver a plenitude da sua própria jornada. As vitaminas estão disponíveis, o conhecimento está ao seu alcance. O resto? Bem, o resto é uma decisão sua. E a decisão de viver, de verdade, é a mais importante de todas. Não espere mais. Sua transformação começa agora. Agora, com tudo que compartilhei, deixo você com uma última pergunta. O que você vai fazer com essa informação? Eu vivi anos acreditando que o envelhecimento era um processo inevitável, como um destino já traçado. Mas eu te provei, ao longo dessa jornada, que a verdadeira força está em nossas mãos. Cada vitamina que tomamos, cada decisão sobre o que colocamos dentro do nosso corpo, é um passo em direção a um futuro onde o envelhecimento não é uma sentença de cansaço, doenças e limitações, mas uma oportunidade de vivermos nossa melhor versão, por mais tempo. Lembre-se, o tempo não é algo que nos rouba, é algo que, se soubermos usar, pode ser nosso maior aliado. As vitaminas que eu compartilhei não são apenas substâncias, elas são ferramentas para desafiar a velhice e transformar a nossa jornada. O que você escolhe hoje reflete o que você será amanhã. A decisão de tomar as rédeas da sua saúde e reescrever a sua história começa agora, no momento em que você decide agir. Porque não se trata de evitar o envelhecimento, mas de envelhecer com força, dignidade e liberdade. Agora, eu quero que você pense por um momento. O que você poderia alcançar se tivesse mais energia? Se a sua mente estivesse mais clara? Se o seu corpo estivesse mais forte e resiliente? E se eu te dissesse que o que você precisa para alcançar tudo isso já está ao seu alcance? O primeiro passo pode ser simples, entender que você não precisa aceitar a estagnação. Você tem o poder de mudar sua realidade. E, se você quer continuar essa jornada comigo, se deseja mais insights como esses, com dicas que realmente transformam a vida, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, não falamos de soluções passageiras ou de promessas vazias. Falamos de mudanças reais, de vidas transformadas, e, acima de tudo, de pessoas que decidiram não esperar a velhice chegar, mas que, com conhecimento e ação, estão criando um futuro em suas próprias mãos. Então, o que você está esperando para agir? Está pronto para escrever sua história? A transformação começa agora. Se inscreva, ative o sininho e vamos juntos construir uma vida que vale a pena viver. Porque a jornada não acaba aqui, ela está apenas começando.